Bom dia. Eu sei que estava todo mundo, só que já está sabendo, né? Estava esperando o pastor Marcelo Petrucci, até eu estava esperando ele, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu achei interessante que ontem à noite ele falou isso, que ele poderia não voltar, as pessoas poderiam falar para ele não voltar hoje, mas ele falou que vem porque ele tem um compromisso com Deus e um compromisso com a igreja. Né? E também ele tem que dar um exemplo. Porque o texto fala que quem não cuida dos seus, né, que é o tema, e tem negado a fé, é pior que o infiel. E ele precisou cuidar da ovelha dele. E isso é muito interessante. Então, vocês vão ter que me aguentar aqui. Nós vamos falar hoje o tema, ainda bem que eu sou leve, né, pastor? Não sou tão pesada, então vai ser fácil de me aguentar. Obrigada, pastor, a gente pula, né? Levanta a moral da gente. Quando ele falou, o irmão Genilson me convidou, eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Só Deus que faz umas coisas dessas. Mas a gente deve aceitar, porque é sempre para a vontade de Deus. Então nós vamos falar o tema que é as famílias. Vamos falar junto? Vamos ver se a gente lembra o tema? Qual que é o tema? Então vamos lá. As famílias e os desafios de um mundo moderno. E eu escolhi um subtema que é o verdadeiro sucesso da família de hoje. Ontem o pastor Petrucci falou sobre fracasso e sobre desafios que a família encontra, e o tema fala, e nós vamos ver hoje sobre o verdadeiro sucesso da família de hoje. Qual seria o verdadeiro sucesso? Eu achei interessante que a pastora Vera falou há uns dias atrás aqui na pregação que o tempo moderno, que toda época é época moderna, né? Então o tempo moderno nosso é hoje. Na época, antigamente, o tempo moderno deles era aquele tempo. Então nós estamos no tempo moderno. E vamos ver qual o sucesso que a família pode encontrar nesse tempo, nessa época. E o texto é Deuteronômio 6, 4 a 9. E eu coloquei aqui, nós vivemos num mundo de mudanças, né? Todo mundo já sabe, mudança tecnológica, emancipação da mulher, variação de trabalho, várias outras coisas, direitos iguais, e nós vamos, o trabalho para o homem diversificado, todos querem o sucesso da família. Enfim, hoje todos trabalham na família, a maioria. Hoje não trabalha mais só o homem, hoje a mulher trabalha juntamente com o homem, hoje os filhos ficam, a maioria das vezes, na creche, ficam na escola em tempo integral, e existem avanços tecnológicos, existem carros de última geração, existem aparelhos eletrônicos tecnológicos, celulares, smartphones. Hoje, o mundo moderno, as coisas estão crescendo e as coisas vêm mudando. Só que, como eu falei, e todos sabem, todos querem o sucesso da família. Só que com isso, essa correria da vida, essa vida de fast food, tudo rápido, tudo correndo, tudo muito transitório, essa busca desenfreada que nós temos pelo desenvolvimento socioeconômico do ser humano tem causado alguns problemas. E a gente acaba perdendo, a família acaba perdendo-se alguns princípios. A igreja, as pessoas acabam perdendo alguns princípios por causa dessa busca desenfreada de querer ter alguma coisa. E a gente acaba esquecendo aquilo que talvez e com certeza é primordial. E o amor e a preocupação para com os interesses da família acaba ficando cada vez mais difícil. Os quadros hoje em dia da família estão invertidos. Os filhos estão ficando, às vezes, por falta de tempo dos pais, sem limites, e acabam mandando e fazendo o que querem com os pais, e os pais acabam sendo escravos dos filhos, e as coisas estão mudando os papéis. Na escola, a gente vê os filhos têm mais autoridade do que os professores. Nós vemos até em Porto Seguro essa semana que uma mãe bateu numa professora por causa de uma aluna. Então, hoje, os pais estão dando mais autoridades aos filhos do que deveriam. Antigamente, os pais davam muito menos autoridade, ou nenhuma autoridade para os filhos. E hoje a gente está fazendo o inverso, estamos invertendo. E alguns princípios estão sendo perdidos por causa dessa confusão toda. O ser humano, volta só um pouquinho aí, Tati. O ser humano, ele está crescendo, ele cresce econômico, pode ir para frente. Isso, o ser humano está crescendo econômica, social
e materialmente. As coisas têm melhorado para todos, embora a gente fale que está numa crise, mas se a gente analisar, muita coisa melhorou para todo mundo e o ser humano está crescendo, econômica, social e materialmente, mas porém, todavia, contudo, o ser humano está decrescendo moral e espiritualmente. A gente vê algumas famílias, e aí o texto que eu escolhi hoje vem, na verdade, resgatar, fazer com que a gente reflita e se preocupe com alguns princípios que nós precisamos resgatar na família, para que a família tenha um verdadeiro sucesso. O texto que nós vamos ler agora nos ajuda a resgatar os princípios, a começar pela família, como eu acabei de falar. Pois, na verdade, como nós sabemos, tudo começou com a família. Eu estive falando no CRAS essa semana, no CRAS de Rose, lá do Ulisses, e falando sobre a importância da família na sociedade. Então, se nós formos analisar, tudo começou com a família. A primeira instituição é a família, a base de tudo é a família. Quando Deus criou o mundo, Deus criou a família. Criou o homem e a mulher. E aí o texto que nós vamos ler, Deuteronômio 6, 4 a 9. Eu gostaria que todos abrissem as Bíblias. Deuteronômio 6, 4 a 9. Ele fala sobre o sucesso. Qual é o verdadeiro sucesso que deve buscar a família de hoje? Qual é o verdadeiro sucesso da família desse mundo pós-moderno? Deuteronômio 6, 4 a 9. Eu vou ler, vocês acompanhem comigo, que eu vou ler nessa tradução da igreja. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Amém. Isso até aí. Então, esse texto, o verdadeiro sucesso da família de hoje. Em que consiste, em meio a tantas coisas? Eu escolhi aqui, de acordo com o texto de Deuteronômio 4, Deuteronômio 6, de 4 a 9, duas coisas. O verdadeiro sucesso da família de hoje está, principalmente, ou primeiramente, quando os adultos ou membros amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Vamos ler juntos essa parte aí? A primeira parte. Amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Então, o verdadeiro sucesso da família de hoje está, em primeiro lugar, quando os adultos amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. O texto que eu li aqui fala para quem amar a Deus. Quem? Nós lemos, fala para quem amar. Segunda chance. Todos, o homem e a mulher, quer dizer, os adultos, todos, não só os adultos, mas as crianças, para que todos amem a Deus. Então, para que o ser humano possa amar a Deus. Quando na família, o ser humano, o homem, principalmente a mulher, os dois, a família, que é a família formada por homem, mulher e filhos, quando o casal ama a Deus e guarda os seus mandamentos, ele está fazendo com que a sua família tenha sucesso, com que a sua família cresça, não só espiritualmente, mas cresça principalmente espiritualmente. E aqui o texto está falando para que os pais pudessem amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, para que eles tivessem Deus como o único Senhor da vida deles. E João 14, 21, como ilustração, Jesus diz que quem ama a Deus é quem faz o quê? Quem guarda os mandamentos de Jesus. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando você faz isso, procura fazer a vontade de Deus. Aqui o texto, né, o 5, escute, povo de Israel,
o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Ele falou para o povo de Israel. Hoje, quem é o povo de Israel?